Deus abençoe, águias do Senhor. Estamos aqui para mais um programa, Momento Conversa, a qual Deus tem nos ajudado, a cada dia, nos ensinado tanto quem está em casa, quanto nós estamos aqui meditando. E creio que Deus dará mais uma porção neste programa. Está conosco neste programa o irmão Mateus, irmão Rafael, irmão João Gabriel. Sua saudação, irmão Mateus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer novamente estar aqui com esses guerreiros, amigos, irmãos nessa batalha aqui. Que Deus possa fazer presente aqui conosco e com vocês que estão aí do outro lado. Amém. Irmão Rafael. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Mais uma vez é um prazer, como o Matheus falou, estar aqui com meus companheiros falando sobre a palavra e que Deus possa falar aos corações de cada um neste programa. Amém. Irmão. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Para mim é um privilégio estar aqui com meus irmãos mais uma vez. Que os irmãos possam ser ricamente abençoados em suas casas. Amém. Hoje nós iremos tratar de um assunto baseado na mensagem do profeta. Nós iremos titular esse programa como O Homem Apenas Sendo Homem Sem Deus. Nós iremos tomar 1 Coríntios, capítulo 12, versículo. Começaremos por esse primeiro versículo, diz assim: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados a ídolos mudos, conforme eres guiado. Portanto, vos quero compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A gente vai continuando lendo durante o programa. Para darmos início, gostaria que o irmão Mateus começasse esse programa, dando a abertura. Amém. Amém. Bom, nós vemos aqui a respeito dos dons, né? O profeta, ele nos mostra, inclusive é até uma mensagem que nós estudamos em conjunto, né? Que Deus, ele dá dons sem arrependimento, né? E que esses dons, sejam eles dons do Espírito, né? Que são 9 dons que Deus deu para o corpo, né? No caso, o corpo da igreja, né? E também há 5 dons, né? Que são dons que diz as Escrituras que você não pode, que o profeta nos ensina também, que são dons que se encontram lá em Efésios 4:11, né? Que são dons que você não pode orar para receber, né? Qualquer um desses 9 dons, você pode orar, você pode pedir para que Deus te dê. Porém, esses 5 dons, que são dons ministeriais, esses dons você não pode orar para receber eles, né? Ou você nasce com eles, ou você jamais terá eles, né? Uma das provas disso dentro da Escritura é Jeremias, né? Que Deus apareceu para Jeremias e disse, se eu não me engano, se eu tiver enganado, me corrija, mas se eu não me engano é Jeremias. Deus falou, desde antes do ventre da sua mãe, eu já te fiz profeta, né? Então, um profeta, um pastor, um apóstolo, um evangelista ou mestre, ele não se torna um, embora se tenha sua caminhada, né, sua evolução, que Deus vai fazendo, lapidando aquele dom, né? Mas, desde antes da fundação do mundo, aquela pessoa já foi comissionada para aquele dom. É o que a gente tem que ter consciência. Então, são 9 dons, isso para a gente entender a respeito dos dons, né? São 9 dons que são dados ao corpo, em conjunto, ao corpo da igreja, né? E são 5 dons, outros 5 dons, que são dons ministeriais, que são dons comissionados, né? Amém, perfeitamente. Bom, Rafael? Amém. É um assunto muito importante nós saber, né? Como o Gabriel disse, até para nós são assuntos básicos da Bíblia que às vezes nós passamos por alto, assim, às vezes nós não observamos, né? Como o irmão Mateus disse que nós temos 9 dons do Espírito, né? Eu gostaria de ler aqui, continuando a leitura bíblica, né? Os 9 dons estão em 1 Coríntios, está no capítulo 12, no versículo 10. Estão os 9 dons do Espírito, né? Que o profeta diz assim, né? A outro, a operação de milagres, e a outro, a profecia, a outro, discernimento dos espíritos, a outro, diversos tipos de línguas, e a outro,
a interpretação de língua, mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas essas coisas, dividindo solidariamente cada homem como ele quiser. Então, o profeta, seus irmãos, aqueles irmãos que já leram a mensagem, né? O profeta ele cita que esses dons, como o Mateus disse, ele é dado sem arrependimento. Você pode orar para poder adquirir esses dons, né? Nós temos muitos irmãos conhecidos que eles oraram e adquiriram aquele dom, né? Mas a diferença nesses 9 dons com os 5 dons ministeriais que o irmão Mateus disse, né? Que, por exemplo, nós somos pregador. Nós não podemos orar para Deus pedindo o dom para ser um pregador. Nós já nascemos com aquilo dentro de nós. Não tem como nós pedir a Deus, eu tenho o sentimento de ser o pregador. Você nasce aquilo dentro de você. Que é a diferença muita diferença do dom sobre o ministério, né? Até o profeta ele disse assim que no parágrafo 8 e 7, eu vou ler somente o começo deles aqui, para não gastar muito tempo. O profeta diz assim, lá no parágrafo 7, na mensagem de dons chamados em arrependimento, ele diz assim: mais tarde, após os dias da serpente, Deus enviou um anjo que desceu do céu e agitou a água em um tanque chamado Betesda. E seja quem for que entrasse na água primeiro, toda a fé era curada de qualquer enfermidade que tivesse. Só um ponto aqui que isso se encaixa com o programa anterior que nós gravamos, né, que sobre o anjo de Deus, que não é você que cura, é o anjo que está através de você que está curando, né? Aí o profeta ele diz assim, né? Dentro das águas, agora a serpente de metal não realizava nenhuma cura. Era a fé deles no que Deus havia feito através da serpente de metal. E isto é correto. A água não fazia nenhuma cura. E o anjo de Deus na água, era o anjo de Deus na água que fazia a cura. A água não podia dizer, veja, eu sou a água curadora. Não, era o anjo que estava operando a cura. Quando o anjo ia embora, a água era água. Então é o homem apenas sendo Deus, ou o homem apenas sendo homem sem Deus, né? Aí o profeta diz assim: apenas é um homem até que ele esteja completamente submetido a Deus. Então a deidade habita naquele homem, o Espírito Santo, né? Que nós observamos aqui que são 9 dons, mas não é um anjo para cada dom. É o mesmo anjo, é o mesmo Espírito Santo habitando ali, né? E um dos principais dons, né, se eu posso assim dizer, que nós temos observado é o dom de cura, né, que eu até acabei de ler aqui, que o profeta diz, né, não é se eu tenho o dom de cura, por exemplo, e eu oro pelo irmão João, ele é curado. Não fui eu que curei o irmão João. O dom, é Deus através daquele dom que cura o irmão João, né? Até o irmão Brano, ele cita na mensagem de Demonologia e Estado Físico, nós já citamos aqui nos programas de Demonologia, que qualquer homem que cita ser curador, ele é um mentiroso. Porque o homem não pode curar ninguém, é Deus que, através do homem, que pode curar alguém. Perfeitamente, irmão Rafael. A gente nota assim que durante a vida do profeta, nós temos que olhar o profeta foi um tipo, né? Ele foi o primeiro óleo movido. E o profeta Mombrana fala assim que às vezes as pessoas duvidavam do dom que Deus deu a ele. Quando ele era bem pequeno, ele recebeu uma visitação do anjo, né, que estava transportando água do poço. E uma voz disse para ele assim: não bebas e não fumas, porque mais tarde eu farei uma obra com você. E ele ficou com aquilo na mente dele, bem pequeno, não sabia o que era aquilo, ele correu até os braços da mãe. E mais tarde ele diz, eu pude entender o que ele queria dizer. Nos anos seguintes ele diz assim, que ele teria que fazer o povo crer nele, porque através dele o povo receberia as bênçãos. Sim. Então você olha assim, o profeta fala assim, nas mensagens que você vê, ele nunca colocava, eu vou curar as pessoas, eu vou fazer as coisas. Por mais que ele tinha um dom, mas o dom é para a edificação do corpo de Cristo. Sim. Não é para uso próprio, nem para a pessoa colocar o eu naquilo. Colocar o eu sou o bom, eu sou o curador, eu sou o que revela mistérios, porque há dons. A Bíblia diz, nós lemos aqui, né, há poder para dons de manifestação de línguas, de interpretação de línguas.
Não é o homem que faz aquilo, é Deus para a edificação do corpo de Cristo. É necessário ter esses dons dentro da igreja. Né? Irmão João? Isso que os irmãos estão falando é muito importante porque são dons dados sem arrependimento. E só gostaria de começar lendo um pequeno parágrafo aqui, a partir de um parágrafo, o Brana diz assim: se ele tivesse me feito um homem grande, eu teria sido um homem grande. E quando ele envia algo para fazermos bem, vamos fazer de todo o nosso coração, dando-lhe glória, seja lá pelo que for que ele tenha feito por você. O dom em si não faz nada. Não há nenhuma maneira para que alguém tenha recebido qualquer coisa de Deus, exceto pela fé. Deus fez isto de seu modo. Só até aqui. A gente vê que o homem, sem o Espírito Santo ali, ele não pode fazer nada. Sim. Por causa que o que a gente vê? Muitas pessoas, elas curam, elas fazem assim, profecias e dizem que aquilo vem delas. E querem só transparecer um dom humano. Mas na verdade é o Espírito lá que importa, porque é o Espírito Santo que faz aquilo. Tanto que o Mombrana, como o Gabriel estava falando aqui, quando o Mombrana ele estava curando as pessoas, ele nunca falava que era ele que estava curando as pessoas. Ele sempre enfatizava o anjo que estava do lado dele. Ele fala, não sou eu que cura, é Deus que cura. E a gente, quando a gente estava falando sobre demonologia, a gente mostra que era a fé daquela pessoa. Ela via aquela demonstração do dom, daquele dom falando, você tem isso, você está curado, e aquela fé produzia cura. Então, entrando nesse ganchinho aqui, nós vemos que o dom em si ele não pode fazer nada, tem que ter algo por trás. Se um homem chega ali em cima e diz que ele é curador, que ele vai fazer tal coisa, ele vai falhar. Porque apenas aquele dom dele não produz nada, mas se aquele dom está com o espírito por trás, o espírito correto, o Espírito Santo curando as pessoas através daquele vaso, aí sim ela está no espírito correto. Por isso que, né, esse tema, né? O homem sendo apenas homens sem Deus. Porque se ele não tiver Deus ali por trás, ele não pode fazer nada. Mesmo que ele tenha um dom, aquele dom não vai produzir nenhum tipo de fruto. Perfeitamente. O profeta fala assim que o dom está no homem. Né? Até a questão da pessoa saber lidar, a maneira de falar, é um dom. Porque as pessoas têm dificuldade para conversar, as pessoas têm dificuldade para se expressar. Mas Deus toma homens e dá um dom que é de ministrar a palavra. É um dom, como o Rafael disse, as pessoas não podem orar por esses dons. E aí o profeta fala assim, puxando um gancho que o irmão João disse aqui, o profeta não dizia que ele era curador, Jesus também nunca disse que ele era o curador. Justamente. Você lê nas escrituras, tudo que as pessoas iam até ele sempre dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aí ele fala assim, não é eu, é o Pai que está no céu. Então ele nunca levava a glória dele, mesmo ele sendo Deus. Ele nunca o levou à glória. Então o homem que leva a glória pelo dom, ele não está no caminho correto. Né? E o profeta fala assim, como nasceu, o dom já está no homem. Né? E se vocês lerem a história do profeta, Mombrana, eu quero que os irmãos também entrem baseado, vamos tomar um tipo da história do profeta. O profeta ele fala assim que um anjo apareceu a ele e comissionou ele para pregar ao redor do mundo, para trazer almas. Ele deu para ele 2 dons. O primeiro dom era que ele oraria pelas pessoas com a mão esquerda e a mão direita ia produzir um certo tipo de enfermidade. É a mão direita, né? Não me fala a memória. E um certo tipo de mancha, ele saberia o que aquela pessoa estava passando. Né? E o segundo dom era, ele discerniria as intenções do coração. Assim como Moisés também, para ele ir até o Egito, ele teve que ter 2 demonstração dos sinais. Bom, Mateus, comente nessa linha. Nossa. Isso é maravilhoso. A gente observa algo muito interessante, porque é o mesmo tipo, né? O primeiro êxito, o terceiro êxito, né? A mesma linha, o mesmo paralelo. E algo que o profeta ele pregou algumas mensagens, a gente tem que observar alguns títulos de algumas mensagens. Ele pregou, por exemplo, a mensagem um maior que Salomão está aqui. Ele falou, não está lá na história. Ele falou, não está lá no passado, não está só na Bíblia. Ele falou, ele está aqui. Quem que fazia aqueles discernimentos? Era Deus através daquele homem. Era Deus através do dom daquele homem. Assim que é quem que prega de acordo diante do púlpito da igreja do irmão que está aí. É o seu pastor, mas quem que prega por dentro do seu pastor? É Deus por meio do seu pastor. É Deus por meio do evangelista.
É Deus por meio de cada ministério. A gente viu, o irmão leu aqui no versículo 10, são vários dons. E todos eles é Deus se repartindo nesses dons. Percebe? E esses dois sinais que foi dado tanto para Moisés quanto para o irmão Brana, foi para que o povo pudesse crer. Crer no quê? Crer que ele era um mensageiro. Crer que ele era o homem do êxodo. Né? A gente observa Moisés, ele era o homem que tiraria aquele povo daquele primeiro êxodo. Levaria sua terra prometida. E esse é o sinal de que este é o homem que nos levaria desse terceiro êxodo até a nossa terra prometida. E você observa algo que a gente tem que se atentar a dons, que esses 9 dons, eles são vamos dizer assim, um presente que Deus deu ao corpo da igreja, né? Dons de profecias, outros dons, são presentes que Deus deu ao povo. E que, na verdade, eu até digo algo além, que é um direito nosso e até mesmo um dever buscar por esses 9 dons dentro da igreja. Nós temos que buscar esses 9 dons da igreja. Né? Se a Escritura diz que nós podemos orar para receber esses dons, por que nós não estamos orando para receber esses dons? Né? Por que nós não estamos? E claro que esses 9 dons não é tudo, mas se Deus nos deu o privilégio de ter esses presentes, por que não aceitaremos? Por que uma esposa não aceita um presente de seu esposo? Correto? E ao outro lado, os outros 5 dons, que são dons que vão nos aperfeiçoar até chegarmos aonde Deus quer nos levar, né? E nós vemos isso lá, principalmente no tipo de Salomão, que é aonde que a gente tem que se reunir. Porque quando que teve o ano dourado, um dos melhores épocas de Israel? Foi quando eles se reuniram ao redor do dom de Salomão. E era 2 dons. E o mais sobressalente não era a sabedoria, embora ele era muito sábio. Inclusive é por isso que o profeta disse que é um maior que Salomão. Porque qual que era esse outro dom que Salomão tinha? Discernimento. E quem que tinha o maior discernimento que Salomão, que estava ali? Era aquele que discernia as coisas do coração. Então são dons que a gente temos que reivindicar como noivo, porque Deus nos deu, né? Mas com certeza o diabo ele vai se colocar entre nós para que nós não alcancemos, até mesmo para que nós não cremos, para que nós tenhamos aquela fé que o profeta disse que é a fé intelectual. Ele fala isso lá na mensagem Espíritos Sedutores, até que nós estudamos nos últimos temas, né? que ele deu o exemplo daquele homem que diz: eu creio em cura divina, mas eu acho que isso não é para mim. Porque o que o diabo quer fazer? Até que você, entre aspas, creia, mas que você não busque, não vá receber aquilo. E há o outro lado do dom, né, que nós temos que se reunir ao redor desse dom. Você tem que reunir ao redor do dom do seu pastor. Ele é o homem, ele é o dom pelo qual Deus quer que você se reúna. Estou falando de reunir ao redor do dom? Não, ao redor do dom. Porque quem que está dividido naquele dom? É Deus. Né? É Deus que está dividido no dom. Assim como Deus está em Salomão, assim como Deus está no dom do irmão Brana, né? O dom ministerial. Então são dons. E se você não se reúne, também entra no título que a gente está falando, né? Um homem sendo um homem sem Deus. Porque se você não se ajunta ao redor do dom, você não está se juntando ao redor de Deus, porque Deus está ali no dom. Né? Não é só um dom, algo assim, mas é Deus que está naquele dom. E se você notar, o profeta Brana fala durante várias mensagens, ele diz assim, que um dom é dado para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Sim. O erro das pessoas que caíram e viraram denominações foi que se ajuntaram ao redor daquele dom e fizeram daquele dom a base da igreja. É algo assim, é maravilhoso nós rogarmos pelos dons, mas você tem que ter, umas coisas como o Matheus falou, discernimento daqueles dons. Porque tem uma mensagem que o profeta fala assim que o profeta fala assim, a Bíblia diz que dons são dados sem arrependimento. Sim. Então, ou seja, qualquer um pode ter o dom de falar, né? E nem sequer porque a pessoa tem o dom de falar está com a vida limpa. Nem sequer porque a pessoa tem um dom de profecia ela está com a vida limpa. Né? Porque o profeta diz assim, eu me maravilhava com os pentecostais e eu fui visitá-los uma certa vez. Ele conta uma história de 2 homens que foram tomados por Espírito, um falando e um interpretando. E ele sendo um profeta, ele chegou perto. E um tinha uma vida correta perante Deus, mas o outro já não tinha uma vida correta. Aí ele diz assim, então os dons não são dados para especificar uma pessoa que pode ter, dons são dados. É presente de Deus para o povo, como Mateus diz.
Essa é uma das diferenças do dom para o ministério, né? Que o dom pode ter o dom ali, mas você pode ter uma vida toda suja ali por trás. Mas para você ter um ministério, você tem que ter uma vida vivida por detrás. Perfeitamente. E as pessoas não devem basear as suas vidas, porque qual que foi o caminho de todas as denominações? Se ajuntaram, perderam. Se ajuntaram, perderam. Porque no momento que você se ajunta em volta do homem, porque não é em volta da palavra. Porque a palavra é o todo. O que nós acabamos de dizer aqui, ó, em versículo 4 diz assim, ó, ora, há diversidade. Paulo dizendo, há diversidades de dons, mas é o mesmo Espírito. Sim. Há diversidade de ministério, mas é o mesmo Senhor. Então as pessoas não podem falar assim, irmão Rafael tem um dom de línguas, irmão Mateus tem um dom de interpretar línguas. Vamos fazer um ajuntamento em torno dos dois. Não existe isso, vocês não, as pessoas, aí é que tá, as denominações se juntaram, morreram, porque no momento que as pessoas se ajuntam, elas deixam o Espírito Santo de lado. Isso começa a basear só em dons. E vive uma vida, a vida de uma pessoa que se baseia em dons é uma vida precária. Você pode olhar as denominações, não tem vida. Não tem emoção, é só na emoção, é intelecto, emoção, intelecto, emoção, intelecto. Aquilo não produz vida. Porque os dons são para edificar. Edificar o quê? O corpo de Cristo. Mas a edificação vem como? Você tem que estar pelo Espírito Santo. É Deus naquilo que edifica, não é o homem naquilo que edifica. Justamente. Né? Irmão João? Exatamente o que os irmãos estão falando, né? É tudo sobre o mesmo espírito. Quando você está tomado por um dom, quando uma pessoa está tomada por um dom, ela tem que trazer, me fugiu um pouco a palavra na cabeça aqui, mas eu vou ler o parágrafo que o Mombrana fala. O Mombrana diz assim: se eu viesse confessando nessa noite que eu tinha um espírito de um artista, você esperaria que eu fizesse a obra de um artista. Sim. Você esperaria que eu fosse capaz de captar a visão do mar bramindo e coisas do lar, do pôr do sol? Se eu tivesse o espírito de um artista, ouça atentamente. Se o espírito de um grande artista viesse sobre mim, como o espírito de Elias veio sobre Eliseu, se o espírito de Elias estava sobre Eliseu, ele fazia o que Elias fazia. Sim. E João Batista veio no espírito de Elias e ele foi um homem do deserto, e assim por diante como os outros dois tinham sido. Mas quando agora ele veio, algo como Elias fez, ele correu para o deserto e João entrou e perguntou se aquele era o Messias ou se deveria procurar por um outro. Ele veio com esse espírito. Você vê que, como o Brando disse, que a gente tem que produzir o mesmo fruto do Espírito Santo tá ali, porque é tudo sobre um mesmo espírito. Você vê que muitas vezes as pessoas se alegram por um dom, dizendo assim, nas denominações, eles profetizam, eles falam em línguas e tudo mais, mas aquilo não tem nada por trás, não tem a voz por trás, eles só estão com o sinal ali. Só que quando uma pessoa está com o dom tomada pelo Espírito correto, o Espírito Santo, mostrando que não é ele, e sim Deus, e aquelas pessoas se juntam em volta da palavra, do Espírito Santo, e não pelo dom daquela pessoa, e não só por aquilo, ele vai transmitir os frutos do Espírito Santo. Porque você vai ver que não vai ser uma obra humana, vai ser uma obra totalmente de Deus. Sim. Porque ele vai, como é que pode dizer? Ele vai, sempre me foge a palavra aqui, mas ele vai... Só cortei, não rapaz, fugiu a palavra. Pode continuar? Pode. Ele vai transmitir as mesmas obras que o Espírito Santo tinha. Porque ele não vai mostrar algo dele, mas sim, ele vai trazer os frutos do Espírito Santo num espírito totalmente correto. E nas denominações não, eles querem transmitir alguma coisa que eles sabem fazer e depois eles se juntam em volta de um homem. Tentam enfeitar as coisas, né? Exatamente. Tanto, só falar aqui, tanto que esses dons são sem arrependimento que nós vemos nas denominações onde mais tem esses dons, né? Você vai nas denominações, é cheio desses dons. E até eu não vou me recordar a mensagem, mas o profeta fala, né, que é apenas a santificação, a justificação e a santificação ali. E eles tentam se basear naquilo. Por exemplo, nós estamos estando aqui, né, nas denominações eles têm os dons ali, e eles se baseiam naquele dom, apenas na justificação e na santificação. Eles não procuram ir além daquilo. Eles acham que aquilo lá é o basta, acham que aquilo é o suficiente para eles, para a jornada cristã deles, né? Perfeitamente. E uma frase muito importante que o profeta fala, ele diz assim, quando a pessoa é muito usada, ela se rende totalmente, ela está vulnerável a dois espíritos usarem ela. Uhum. Tanto Deus quanto Satanás. Aí está o momento do engano, né? Vamos continuar em Coríntios aqui, versículo
11, diz assim, ó, capítulo 12, versículo 11, mesma continuação. Uhum. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente como ele quer. Então, observa, não é vários espíritos, não são vários deuses. É um só Espírito repartindo. Porque o que aconteceu em Pentecostes? Línguas foram repartidas de fogo em várias, e todos puderam ver na cabeça uns dos outros. Versículo 12 diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim Cristo também. Então, Mateus tem um corpo completo. Ele não pode colocar a orelha no lugar do nariz. Ele não pode colocar a boca no lugar dos olhos. Cada um tem sua posição dentro do corpo, mas é o mesmo corpo. Cada um tem seu nome, sua forma, seu jeito, mas é o mesmo corpo. Se você falar qual é o corpo, não Mateus, não Rafael. É a mesma coisa, se você olhar para o corpo de Cristo, cada um tem sua função. Um prega, um canta, um toca, um profetiza, um fala em línguas, um interpreta em línguas, outro tem dom da profecia, mas quando você vai juntar, todos eles é o mesmo corpo, unido no mesmo Espírito que é Deus. Eu posso só dar um esclarecimento? Pode falar. Quando eu disse ali a juntar ao redor do dom, irmãos, eu quero deixar assim um pouco explícito, se ajuntar aos dons ministeriais, não aos dons, né, os 9 dons. Então, assim, se ajuntar ao dom ministerial, né, porque você tem que se ajuntar ao redor do dom profético, do dom pastoral, né, você tem que estar ao redor ali, né. Talvez não sei se eu segui transmitir da maneira correta, né, mas não estou dizendo para se ajuntar ao redor dos 9 dons, de maneira nenhuma. O profeta disse que antigamente as pessoas já achavam que o batismo do Espírito Santo era você transmitir esses dons. Esse profeta, ele até, que o irmão citou, né? O irmão Gabriel citou, que muitas pessoas, às vezes, eles transmitiam aquele dom, mas no final eles tinham uma vida suja, né? Mas então, juntar ao redor do dom ministerial, né? É o que o profeta nos mostra, que traz. Só pegando esse gancho aí do irmão Mateus, também queria justificar algo aqui quando eu fui ler sobre os 9 dons, né? Eu comecei do 10, mas na verdade a partir do 8 ali, né? Eu pulei um pouquinho, eu estava lendo aqui, eu observei aqui. Amém. Vamos continuar a leitura. Versículo 13 diz assim, ó. 12. Porque assim, como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um corpo, assim Cristo também. Então, observe o que Paulo está dizendo aqui, está ensinando. Sim. Versículo 13. Porque nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Aí observe, as nações, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então não importa, vamos dizer aqui, a nacionalidade que nós somos, o que você é, a maneira que você cresceu. Se você não estiver baseado no que a Bíblia diz, você está fora de linha. E diz assim, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão? Não sou do corpo? Não será isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho? Não será isso do corpo? E Paulo vai dizer em mais citações, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Então observe, um depende do outro para sobreviver. Sim. Por isso que é edificação. Então o seu nariz você precisa respirar, a sua boca você precisa falar, os seus olhos você precisa ver. Se você tirar um dos membros, vai desfalcar você. Sim. Então se aquilo não estiver em ordem, quando você está doente, uma pessoa que está doente, o corpo não está bem, algo dentro dela não está em ordem, ela começa a passar por umas dores, umas crises, tem que tomar um remédio, né? Se melhor, a gente pode edificar um pouco aqui, os dons meio fora de ordem, chega o pastor e alinha através do Espírito Santo, alinha todos os dons. O dom da sabedoria é um dom que todos deveriam orar, porque se você ler Provérbios, né, é um livro que se você cumprir certinho que Salomão escreveu, olha a vida de Salomão, porque você fala assim, aí eu entre os dons produzem frutos, esses frutos devem estar do Espírito Santo. Então observe os frutos que Salomão deixou. Se você vê o Provérbios, Eclesiastes, vai ver as infalíveis promessas de recompensa se você seguir o que é correto. É verdade. Irmão João, tem mais alguma coisa a dizer? Isso que os irmãos estão falando é maravilhoso. Sempre tem que ter um espírito por trás dos dons, né? Porque sempre, se não tiver um espírito correto ali, eles vão se juntar em volta de uma pessoa, eles só vão ter um sinal, né? Como nós sabemos, as denominações estão cheias de sinais aí, só que eles não têm a voz por trás. E o dom tem que ter isso, tem que ter o dom manifesto
a pessoa ser curada, só que tem que ter um fruto ali que vai produzir na vida da pessoa. Se a pessoa vai ter mais fé, que isso tem que agregar na vida da pessoa. Porque o que nós mais vemos aí é pessoas curando para engrandecer seus próprios homens. Ah, eu sou o curador. Ah, eu sou o homem mais sábio, mas na verdade não agregam em nada que faz com que um membro tenha mais fé, que um membro seja fortalecido. Eles não estão pensando em almas, eles estão pensando só um ajuntamento em volta das pessoas. E aí, né, são dons dados sem arrependimento, nós temos que ter muito cuidado para não se basearmos somente nisso. Porque enquanto as mensagens, até na mensagem como o Brana fala o que é o Espírito Santo, ou para que foi dado o Espírito Santo, o Brana começa a contar de um homem que queria receber o Espírito Santo, e às vezes e os denominacionais falaram para ele que se ele falasse língua ele receberia, se ele fizesse tal coisa ele receberia. E aí, o que a gente vê com isso? Que eles só estão firmados em apenas coisas poucas, nos 9 dons que são presentes, na verdade, para a gente ajudar o corpo, para a gente, não é assim, algo para nós falarmos, não, eu sou grande e tudo mais. Mas enfim, continuando aqui, e aí nós vemos que as denominações elas só estão encostadas nisso, estão encostadas só nisso, que eu curo, eu tenho o Espírito Santo, só que na verdade o Mombrana mostra que o Espírito Santo era apenas aquele puxão que ele estava tendo. Ou seja, enquanto as denominações elas estão em volta disso, querendo dar nome a pessoas, dar nome, querer engrandecer o seu próprio nome, querer ser famoso e tudo mais, eles vão ser apenas homens. E não vai ter nada do Espírito Santo, e não vai ser Deus caminhando naquela pessoa, vai ser apenas um homem caminhando em passos de um homem. Um homem apenas sendo homem sem Deus. Sim. Porque você é um homem, né? O seu espírito de fôlego de vida foi dado por Deus. Mas o que está dentro de você operando? Se não for Deus, é Satanás, é um dos dois. Ou você vai edificar, ou você vai corromper aquele corpo. É uma das duas coisas. Só para caminharmos para o encerramento, diz assim no versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda também a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros dos corpos que parecem os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e honramos muito mais, a esses honramos muito mais. E aos que nós são menos decorosos, damos muita honra. Eu estou com o chorar para ler por causa do notebook, irmão. Mateus, continua lendo, por favor. Versículo 24. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os outros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Continua? Amém. Vocês verem que todos no final, né, servem para um único propósito: elevar o nome de Cristo. E uma coisa importante, né, não está lendo na escritura, é a necessidade da posição, de estar posicionado no lugar correto. Né? Porque é o que o irmão estava falando, o nariz ele não pode estar no lugar da boca, porque ele está fora da função dele. O nariz não vai fazer a função da boca, assim como o ouvido não vai fazer a função do olho. Né? Você vê a necessidade dos dons estar encaixados e posicionados nos seus devidos lugares. Né? Essa é a necessidade do corpo, de uma maneira total, está encaixado cada um no seu devido lugar, para que assim o corpo opere de maneira sadia, né? De maneira correta. Vamos caminhar para as considerações finais, irmão Mateus. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e de alguma maneira nós possamos ter transmitido um pouco do que Deus nos abriu em sua palavra. Amém. Rafael? Amém. Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos, que os irmãos possam ter sido ajudados através deste programa, né? E vamos buscar ter o Espírito Santo, né? Não apenas se basear nesses dons, embora são coisas boas, são presentes que Deus deu para nós, mas nós não podemos se basear só nisso, nós temos que ir além, nós temos que buscar o Espírito Santo. Né? Amém. Irmão João Gabriel? Amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que esse programa possa ter sido uma bênção na vida dos irmãos, que os irmãos possam ser ricamente abençoados em suas casas. Amém. E os irmãos leem 1 Coríntios, capítulo 12, né? Paulo explicando sobre os dons, há várias escrituras, Efésios também, dizendo sobre isso. E se você tem um desejo de algo, busque a Deus, né? Que Deus dê um discernimento para você daquilo.
né? E há um pastor também para te aconselhar, né? Sempre procure um pastor. Amém? Que Deus abençoe você no seu lar. Shalom. Shalom.